Bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz e esperança. Quero agradecer as orações pela minha saúde, graças a Deus, o tratamento vai caminhando, vai avançando e a gente já está bem melhor. Eu estou me sentindo hoje como alguém que, assim como o apóstolo Paulo falou, com a expectativa que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, na nossa limitação. E que a graça alcance aos nossos corações, a cada um de nós, nessa manhã. Abra sua Bíblia em Atos 13, 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe o nosso falar e o nosso ouvir. Atos capítulo 13 é um grande ponto de virada no livro de Atos. Nós estamos lendo Atos desde o início, vamos ler até o final, no final do ano, chegar no final do ano com a leitura de Atos completada. Mas Atos 13, mais ou menos no meio do livro, é um ponto de virada, é um grande ponto de virada em relação a tudo que nós já vimos e em relação a tudo que vai acontecer agora em Atos. Vocês se lembram que em Atos 1:8, Jesus deu o mapa da missão, da tarefa, do trabalho que eles tinham que realizar. Eles deveriam esperar em Jerusalém, receber o poder do Espírito Santo, ser revestidos do poder do Espírito Santo, e depois desse revestimento, dessa capacitação do Espírito Santo, testemunhar a respeito de Jesus em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Até Atos 12, nós percebemos o Evangelho estabelecido em Jerusalém, na Judeia e na Samaria, principalmente através do trabalho da igreja de Jerusalém e do ministério de Pedro. Então, esses três primeiros pontos que Jesus indicou no mapa, Jerusalém, Judeia e Samaria, foram efetivamente alcançados pela igreja de Jerusalém e pelo ministério de Pedro. E nesses 12 primeiros capítulos, nós vimos alguns relances de missão até os confins da terra. Porque nós lembramos aquela história quando o Filipe evangelizou o etíope, o eunuco etíope, que era oficial da rainha. E ele era um tesoureiro, era uma pessoa importante, e ele levou então o evangelho para a África. E depois, em Atos 10, nós vemos também Pedro evangelizando a Cornélio, a família de Cornélio. Como a família de Cornélio foi alcançada, um oficial romano. Então, alguns vislumbres do evangelho chegando até os confins da terra. Porém, ainda no espaço que
Jesus havia definido inicialmente, na região da Judéia. Eles estavam dentro daquela, tanto Cornélio quanto o etíope. E agora nós vamos ver como que o Evangelho vai atravessar fronteiras, vai chegar a novos territórios, vai chegar a novas cidades, a novos povos, a novas populações. Então, em Atos 13, nós começamos a ver o início do avanço da evangelização em direção aos confins da terra do ponto de vista geográfico. Não apenas povos dos confins da terra sendo alcançados, como foi no Pentecostes, que aconteceu em Jerusalém, mas agora territórios, novas áreas, novos ambientes sendo alcançados, principalmente através da igreja de Antioquia. Estão vendo ali no mapa, no cantinho, a igreja de Antioquia, mais ou menos ao norte de Jerusalém. Conseguiram localizar Antioquia? Então, essa igreja agora vai se tornar a protagonista na narrativa que Lucas desenvolve. No livro de Atos, como a gente tem, Lucas conta a história, especialmente a partir da evangelização, da missão, que se desenvolve a partir da igreja de Antioquia. Essa igreja enviou equipes missionárias, enviou diversas equipes missionárias. E essas equipes, essa primeira equipe, por exemplo, que ela vai enviar, vai ser a equipe com Barnabé e Saulo, que depois vai ganhar o nome de Paulo. Essa equipe é enviada, vai no restante desse capítulo, e depois a gente vai ver isso a partir da semana que vem. Mas depois ela envia outras equipes, e essas equipes voltam sempre a Antioquia, dando relatório, contando o que acontece. O que a gente tem, então, é que Jerusalém e Antioquia representam dois modelos complementares de missão. Jerusalém representa um tipo, um jeito de fazer missão, e Antioquia representa outra maneira, outro modo de fazer missão. E nós precisamos aprender com os dois modelos. Jerusalém foi o centro inicial do cristianismo. Foi a igreja-mãe, formada majoritariamente por judeus que criam em Jesus como o Messias. Mas essa igreja de Jerusalém, ela ainda é muito ligada ao templo. Lembram quantas reuniões, quantos episódios, quantas narrativas acontecem dentro do templo? Ela continua muito ligada aos costumes judaicos, à lei. Então, é uma igreja que tem um sabor judaico. A liderança dessa igreja é fortemente apostólica, é o grupo dos apóstolos, principalmente destacando Pedro, João e Tiago, que aparecem ali. A fé cristã, na verdade, é percebida como um departamento do judaísmo. Então, o povo de Jerusalém, os próprios cristãos, eles estão entendendo que eles são um movimento dentro do judaísmo, eles são alguma coisa que está acontecendo na esfera, no contexto, debaixo da asa do judaísmo. Mas em Antioquia, acontece uma grande virada, começa a acontecer de uma maneira diferente. Antioquia é um grande centro urbano, então é uma igreja urbana, cosmopolita e multicultural, com a presença de muitos gentios. Então, em Antioquia, o povo, as pessoas que compunham a comunidade começam a ter uma diferença social acentuada. É uma igreja que é composta, na sua maior parte, por gentios. E isso vai fazer muita diferença. A liderança dessa igreja também é uma liderança plural. Lá em Jerusalém, um colegiado com os 12 apóstolos, e aqui a gente vê 5 líderes bem distintos sendo descritos. Por exemplo, vocês viram que tem um desses líderes que é chamado de Níger, quer dizer, negro. O outro é de Cirene, olha Cirene no mapa. Cirene é no norte da África. Outro negro. Então tinha 2 negros, pelo menos, na liderança dessa comunidade. Um vinha de uma alta classe social, tinha sido criado com Herodes.
Então, essa liderança, ela é plural, ela é bem diversificada. Foi em Antioquia que os cristãos, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Lembra disso? E eu acho isso tão interessante, porque até hoje a gente carrega esse nome, a gente se identifica como cristãos. Então, esse apelido, essa descrição, ela surge lá em Antioquia. E de lá vão partir as viagens missionárias de Paulo, que nós vamos acompanhar no restante do livro de Atos. Bom, diante desse cenário, nós percebemos uma vocação, uma convocação que é feita também a nós como Redê. Eu quero propor hoje que Deus chama a Redê a aprofundar a sua vocação como comunidade de adoração, uma comunidade que é sensível, deve ser sensível à voz do Espírito Santo, e uma comunidade disposta a servir em missão no lugar que Deus nos levar. Para aprofundar, então, a compreensão dessa vocação, desse chamado que Deus tem para nós, comunidade de adoração, comunidade sensível ao Espírito Santo, comunidade disposta a servir, nós vamos considerar três movimentos que nós precisamos fazer como igreja. O primeiro movimento é sermos uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que se reúne em adoração, uma igreja que se dedica a adorar e cultuar ao Senhor. O texto nos dá algumas informações sobre a igreja em Antioquia. A primeira informação é o endereço, é o CEP da igreja. Ela está em Antioquia. Então, é essa igreja que existe em Antioquia. E como que essa igreja surgiu? A gente viu isso alguns domingos atrás. Vocês lembram que houve uma grande perseguição na cidade de Jerusalém aos cristãos, à igreja da cidade de Jerusalém. E esses cristãos que foram perseguidos, eles se dispersaram, eles se espalharam. E alguns deles foram parar em Antioquia. E esses cristãos de Jerusalém, que foram para Antioquia, eles começaram a pregar, a falar sobre o Evangelho naquela cidade, mas eles só falavam para os judeus. Não é a lógica da igreja de Jerusalém? A igreja voltada, centrada, pensando no contexto do judaísmo. Só que a dinâmica das mudanças, do comércio, os deslocamentos, a movimentação das pessoas, ela é muito interessante. Algumas pessoas de Chipre, que é aquela ilha grandona ali onde tem aquela seta verde chegando, algumas pessoas de Chipre e algumas pessoas de Cirene se mudaram para Antioquia. E esse pessoal, quando chegou lá, encontrou os cristãos judeus de Antioquia. Mas eles já tiveram uma percepção diferente. O que eles fizeram? Eles começaram a estender a partilha, a pregação do Evangelho também aos gentios. E muitos gentios se converteram. E a igreja logo começou a se tornar uma igreja composta por judeus e gentios. Gentios vindo de diversas partes. A notícia chegou em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, então, enviou Barnabé para verificar o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo lá em Antioquia. Que notícias eram essas? Conversão de judeus, conversão de gentios, uma igreja com essa composição social. E o que o Barnabé constatou ao chegar lá é que a graça de Deus estava transbordando. A graça de Deus é abundante. Você pode ler isso nos últimos versículos do capítulo 11 de Atos. O Lucas está contando essa história para a gente. Então, quando o Barnabé vê a graça transbordando, a graça abundante, ele pensa assim: eu preciso de ajuda aqui. Um monte de novos convertidos, um monte de gente nova na fé, preciso de um ajudante.
E o Barnabé lembra do Saulo. E ele vai buscar o Saulo e traz o Saulo para Antioquia. E Barnabé e Saulo trabalham durante 1 ano e muitas pessoas de diversas culturas, de diversas etnias, creram no Senhor. A igreja se fortaleceu, a igreja se desenvolveu. Então, agora a gente começa a assistir uma transformação nessa igreja, uma mudança nessa igreja. De uma igreja, de uma nova igreja, com pessoas crendo, integrando pessoas diferentes, essa igreja se transformando numa igreja missionária, num centro de expansão missionária, num centro de expansão do Evangelho. Mas como que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? É o que nós vamos ver nessas outras informações que Paulo nos dá, que Lucas nos dá sobre a igreja em Antioquia. Ele disse que a igreja estava em Antioquia e disse que a igreja tinha profetas e mestres, não é isso? Havia profetas e mestres. Veja, a liderança espiritual da igreja de Antioquia é uma liderança diversa, como nós já vimos do ponto de vista social, mas é uma liderança diversa também do ponto de vista dos dons. Líderes com qualificações diferentes. Líderes com qualificações diferentes que funcionavam como uma equipe, como um time, como um colegiado. Então, esses líderes tinham os seus dons identificados, a igreja já tinha identificado alguns dons nesses líderes. O Lucas não conta para a gente, não faz referência à menção de outros dons, e aparentemente não tem ainda, naturalmente, todos os dons nessa igreja, mas já havia dons do Espírito sendo reconhecidos. Deus já estava trabalhando e estava formando pessoas nessa comunidade. E agora, com o chamado divino, com a obra que Deus, a convocação que Deus faz a essa igreja, vão surgir novos dons. O texto, por exemplo, não fez referência a apóstolos, mas vocês vão ver na semana que vem, com o desenvolvimento da história, que 2 irmãos daquela comunidade estão sendo destacados para uma nova função que requer, que exige novas capacitações, novos dons. E a gente sabe a história de Paulo depois, a história de Barnabé, como eles foram reconhecidos como apóstolos. Novas funções, novos desafios, novas capacidades que Deus deu a eles naquela caminhada. Então havia dons reconhecidos e havia dons a serem desenvolvidos. Isso tem um significado importante para a gente. Isso significa que a missão da igreja não começa com o que nos falta. A missão da igreja, ela não começa com o que nos falta, ela não é medida pelo que nos falta. Nós não temos que ficar pensando aqui o que está faltando para a gente fazer missão. Nós temos que observar os dons, as capacitações que Deus já deu para a Rede e que nós temos que colocar a serviço da obra que Deus deseja realizar. Então a gente não começa pensando no que a gente não tem. A gente começa identificando o que a gente já tem. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa história? Onde estão as nossas forças? Onde tem a graça de Deus que foi comunicada a alguns de nós, ou entre nós, aquilo que o Espírito já nos deu. E observe outro aspecto interessante disso aqui. Os dons não existem apenas para manter a igreja funcionando. Os dons são identificados, mas é a partir daqueles dons que o Espírito diz para separar Barnabé e Saulo, pensando em usá-los fora do ambiente da igreja. A nossa lógica, infelizmente, é muito de pensar nos dons para dentro da igreja.
a serviço da igreja. E aqui, claramente, tem uma conexão entre os dons que nós temos e a missão que nós vamos cumprir fora da igreja. Os dons não são apenas uma capacitação para a gente servir ao corpo, interna, para nós abençoarmos uns aos outros. Os dons não servem apenas para a manutenção da igreja. Os dons, eles servem para equipar a igreja na sua missão, na sua ação, na sua atuação para fora, no mundo. Os dons são para a missão. Então é interessante que o texto começa com essa descrição dos dons e logo conecta esses dons com a missão que nós temos que realizar. Então as nossas perguntas têm que ser assim: quem Deus já está formando na nossa comunidade? Quem são as pessoas? Quem são aqueles onde a graça está fluindo, está se manifestando? Quaisquer que sejam os dons, em quaisquer áreas. Aqui foram mencionados profecia e ensino, mas poderiam ser dons de outro tipo, outros tipos de dons. Perceber quais são os dons, nós precisamos identificar isso. Que dons que já existem. Que frutos que já estão aparecendo entre nós. Então, por exemplo, nós mencionamos a Escola de Cristo. Olha quantas pessoas ensinando dentro da nossa comunidade. Olha quantas pessoas ensinando as crianças dentro da nossa igreja. Olha quantas pessoas ensinando nos pequenos grupos. Então, o que está acontecendo? Onde que a graça de Deus está correndo? Então, o Lucas falou para a gente o endereço dessa comunidade, falou sobre a liderança dessa comunidade, uma liderança plural, uma liderança com diversidade de capacitações. E agora, o Lucas começa a descrever a atividade dessa comunidade. O que essa comunidade fazia? O que ele salienta? O que ele destaca? Ele destaca o culto daquela igreja. Ele destaca a adoração que acontecia naquela igreja. A descrição da igreja de Antioquia, na descrição da igreja de Antioquia, é destacada a adoração ao Senhor. Ou seja, antes de uma igreja se tornar um centro de expansão missionária, ela deve ser um centro de adoração. Antes da igreja sair em missão, ela precisa ser uma igreja que se reúne em adoração. Isso é muito importante. Isso fala muito para a gente. Porque deve fazer com que nós pensemos, consideremos o nosso culto numa perspectiva diferente. Nós não estamos apenas numa reunião social ou num evento cultural. Nós estamos vendo que, enquanto aquela igreja está adorando ao Senhor, acontece uma explosão muito importante. Acontece algo que muda a história, como nós acabamos de cantar. Veja bem, talvez fosse num domingo, como nós hoje, provavelmente era um domingo, provavelmente à tarde, tardinha à noite, eles estavam reunidos, e naquele dia aconteceu alguma coisa incrível. Deus falou com aquela igreja, num momento de culto, numa reunião assim como essa que nós estamos aqui agora. Deus falou com aquela comunidade, mas isso indica que antes de nós pensarmos em sair em missão, nós temos que considerar com muita atenção a nossa adoração, os nossos encontros de culto. A palavra traduzida por adoravam, vocês viram aí no versículo 2, a palavra adoravam, enquanto adoravam, essa palavrinha grega é a palavra liturgel, de onde vem o termo que a gente conhece como liturgia. Já ouvimos essa palavra, né? Liturgia. Até nos noticiários ela é usada de uma maneira muito fora de contexto, né? Às vezes a pessoa fala assim, fulano não observou a liturgia do cargo. Já ouviram essa expressão? É um uso esquisito, estranho da palavra. Essa palavra era usada para descrever, por exemplo, o culto em Jerusalém. O culto no templo era a liturgia. Quando o culto era descrito com a palavra grega, usava-se a palavra liturgia, a liturgia no templo. Nos outros templos, em volta aí da bacia do Mediterrâneo,
também se usava a liturgia para descrever a atividade que era feita nos diversos templos. Ou seja, aqui nós temos um culto que é mais do que uma reunião apenas numa casa. Não é uma reunião fechada. Uma liturgia é sempre um culto público. Uma liturgia sempre é um culto aberto. É sempre uma reunião onde por exemplo, pensa na história de Abraão. Lembra como Abraão ia peregrinando ali pela terra prometida? Ele ia construindo altares. Esses altares que Abraão construía, onde ele fazia oferendas a Deus, onde ele prestava culto a Deus, eram altares públicos, onde quem passava por ali podia perguntar assim: mas que Deus que está sendo adorado? Ô Abraão, para quem que você está fazendo essa oferta? A quem se destina esse sacrifício? Essa é a ideia de um culto público, uma adoração pública. Não é uma adoração escondida, não é uma adoração fechada. As nossas portas estão abertas, todo mundo pode entrar. A gente chama amigos, chama visitantes para participarem do nosso culto, um culto público, uma adoração pública. Então, essa palavrinha, ela significa, ela carrega essa ideia de um serviço litúrgico, de uma adoração formal que está sendo prestada a Deus. Então, a igreja de Antioquia, que é bem diferente da igreja de Jerusalém, vocês vão lembrar lá que a igreja de Jerusalém, como é que começou? Ela começou a se reunir no templo. Essa igreja não tinha templo para se reunir. Ela usava uma casa comum. Alguém que tinha um quintal mais grande, maior, tinha um quintal com mais espaço e que podia acolher as pessoas. Mas esse culto, então, é uma adoração, uma reunião de adoração, uma reunião formal de culto prestado ao Senhor. Então, essa igreja, antes de sair para o mundo, ela se coloca diante do Senhor. Antes de ir para o mundo, ela se coloca diante do Deus, que é o Senhor soberano de todo o mundo. A missão, ela nasce no contexto e no ambiente da adoração. Então, é muito esquisito a gente pensar em missão desconectada, desvinculada da nossa adoração. A nossa missão, ela vai nascer, ela vai se desenvolver a partir da nossa adoração. É no contexto da adoração, no contexto do culto, que nós vamos ouvir a voz de Deus, Deus nos chamando, Deus nos dando direção, Deus nos dizendo para onde ir, o que fazer, quem deve ser separado, qual é a obra que Ele tem em mente. A missão, portanto, ela não nasce nem da culpa, nem de um sentimento de culpa, um sentimento de obrigação, de que alguma coisa está faltando, que nós não estamos fazendo alguma coisa que deveríamos fazer, nem nasce do desejo de um protagonismo, da igreja querer se destacar naquela cidade, naquela região, nem nasce de uma ansiedade da igreja, não, a igreja está tranquila, a igreja está adorando a Deus. E é Deus que, nesse contexto de adoração, recebendo o culto, que diz para a igreja qual é a missão, qual é a tarefa, quais são as obras que Ele deseja que a igreja faça. Uma missão que nasce da culpa, que nasce da ansiedade, que nasce com motivações equivocadas, é uma missão destinada ao fracasso. Mas uma missão, uma tarefa, uma obra, um ministério que nasce da palavra do Senhor, da direção do Senhor, é uma obra que vai permanecer e que vai avançar. Então, a missão, irmãos e irmãs, ela nasce numa igreja local concreta, histórica, que tem endereço, que tem liderança, que tem as suas dinâmicas de funcionamento. Não é uma igreja idealizada, não é uma igreja abstrata, é a igreja local, uma igreja local como a nossa, como tantas que existem no mundo. Na igreja local, reunida em adoração, Deus fala e Deus dá as suas direções. Deus não chama a igreja de Antioquia a começar algo do zero,
a recomeçar a sua história. Mas, quando Deus fala com a igreja de Antioquia, Ele ajuda a igreja a discernir com mais clareza qual é a agenda, qual é a ação que Ele deseja desenvolver na história, o que Deus deseja que essa igreja desenvolva. Portanto, Deus não está nos chamando a ser outra igreja diferente daquela que nós somos. Deus parte da nossa identidade, de quem nós somos, desse povo aqui, dessas pessoas, com esses dons, com esses recursos, quem nós somos historicamente, a nossa identidade, para a partir de nós, com as nossas limitações, com as nossas carências, desenvolvermos aquilo que Deus já tem em mente, aquilo que Deus já vem desenvolvendo na história. Isso nos leva a um segundo movimento. O primeiro movimento, a igreja reunida em adoração. O segundo movimento, a igreja que escuta o Espírito. No primeiro movimento, eu disse que nós temos que considerar seriamente o nosso culto. E eu disse isso, irmãos, porque eu sinto que nessa nossa dinâmica, corrida da vida urbana, de muitos compromissos, de muitas agendas, de trânsito complicado, de distâncias, às vezes a gente coloca o culto num segundo plano. Eu quero então alertar os irmãos para que considerem, vejam, percebam a importância da igreja reunida. Por quê? Porque o Espírito de Deus pode falar com você pessoalmente, sim, Ele fala. Você já deve ter tido direções na sua vida, Deus falando com você, Deus te dizendo, dando alguma direção na sua vida, alguma orientação, chamando a sua atenção, advertindo. E a gente tem essa experiência pessoal e subjetiva com o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui diante de uma experiência maravilhosa que é coletiva. E que a gente só experimenta em comunidade. Vejam que maravilha. O Espírito Santo disse à igreja. A igreja reunida para culto. A igreja que chega com a intenção de adorar a Deus. A igreja que chega aberta, atenta para aquilo que Deus quer falar, e Deus fala com a igreja. E isso muda a história, muda a caminhada, transforma aquela igreja, leva aquela igreja a um novo patamar, a algo que ela não tinha experimentado ainda, e muda a história de muitas pessoas. Vocês vão ver no capítulo 13 e 14, a história dessa primeira viagem missionária de Paulo, e quantas pessoas tiveram a sua vida transformada. Pessoas que foram salvas, pessoas que creram no Evangelho, pessoas que foram libertas, pessoas que tiveram a sua vida, a sua história modificada, porque uma igreja reunida, prestando atenção no Espírito Santo, teve a coragem de obedecer aquilo que Deus disse. Não foi só o Barnabé e o Saulo que são os heróis. A gente vê eles como protagonistas que foram, que saíram, mas por trás tem uma igreja que está escutando o Espírito Santo, que tem discernimento, que tem convicção, que envia aqueles irmãos, que sustenta aqueles irmãos. Então, há uma dimensão, há uma experiência com o Espírito Santo que nós só podemos experimentar coletivamente. E para termos essa experiência coletiva, a nossa disposição interior em relação ao culto, em relação à chegada ao culto, à oração pelo culto, a nossa disposição de ouvir a Deus, ela precisa ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, precisa aparecer uma nova disposição. E vejam bem, irmãos, eu estou falando isso porque nós temos experimentado essa realidade do Espírito falar conosco como igreja. Ano passado, mais ou menos, um pouco antes dessa época do ano, nós estávamos estudando Lucas 5 e Lucas 6. E Deus
trouxe à nossa mente a ideia da governança servidora. E nós conversamos, oramos entre nós no colegiado, trocamos ideias, e pouco depois o movimento começou a se desenvolver, e houve resposta, e está começando a caminhar. E depois, um pouquinho para frente, a gente estava em Lucas 9 e Lucas 10, e veio a ideia da ação diaconal. E as coisas começam a desenvolver, começam a tomar forma na nossa igreja. Talvez quando a gente conta uma história de uma igreja assim, registrada aqui por Lucas, né, inspirada pelo Espírito Santo, a gente idealiza isso e acha que está muito longe de nós. Não, irmãos, nós estamos experimentando aspectos dessa dinâmica que está sendo descrita nesse texto aqui na nossa comunidade, aqui na nossa história. As coisas estão acontecendo, e eu estou chamando a atenção para abrir os seus olhos, para você prestar atenção. Essas falas do Espírito, essas direções que o Espírito tem nos dado, têm acontecido aqui no nosso ambiente de culto. E eu quero chamar mais pessoas para vir com essa disposição de ouvir, com essa atitude ativa, proativa. Fala a Deus, fala conosco, a orar pelo nosso culto, a pedir a Deus quais são as direções, quais são os próximos passos. Eu fico imaginando como foi o desenvolvimento daquela igreja depois, passou lá 1 ano, 2 anos, quando o Barnabé e o Saulo voltam, e eles contam o relatório, e eles contam tudo o que havia acontecido, e aquela igreja com aquela sensação, nós participamos disso, que privilégio, nós tínhamos a oportunidade de enviar esses irmãos, de apoiar esses irmãos, de patrocinar esses irmãos, e muitas pessoas foram abençoadas, o Evangelho está se espalhando. Então a história que Deus está escrevendo, a história da obra que Deus está realizando, ela vai acontecer a partir desses momentos, um dia como hoje, um domingo qualquer. Deus vai falar conosco e Deus vai nos dando direções. Agora observa bem, a relação com o Espírito Santo na igreja de Antioquia é muito diferente com a relação com o Espírito Santo na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é mais pentecostal. Vocês lembram? Claro, aconteceu o Pentecostes ali, havia sinais e maravilhas, acontecia muita coisa naquela igreja de Jerusalém. Imagina você ter um dos líderes que vai passando de um lugar e a sombra vai curando as pessoas. Ia ser maravilhoso, né? Eu mesmo ia passar debaixo da sombra desse cara. É uma igreja, a de Jerusalém, com uma dinâmica em relação ao Espírito Santo muito viva, muito intensa. O Lucas fala sinais e maravilhas, realmente impressionante. Na igreja de Antioquia, 0 descrição de sinais e maravilhas. Não estou falando que não tinha, estou falando que Lucas não registrou. E Lucas está mostrando como uma igreja de segunda geração, diferente das igrejas de primeira geração, Jerusalém, Samaria, uma igreja de segunda geração é tão igreja para o Senhor e tão levada em conta, mesmo sem ter sinais e maravilhas, como uma igreja da primeira geração. Deus escolheu aquela igreja de Antioquia, levou para lá Barnabé e Saulo, uniu eles ali, eles trabalharam, aquela igreja se desenvolveu, formaram um colegiado, uma liderança, uma equipe de liderança, e naquela igreja que se reunia para adorar o Senhor, num dia de culto normal, um dia o Senhor falou com eles, separai-me a Saulo e Barnabé. Então, mesmo sendo uma igreja de segunda geração, não é considerada de segundo escalão. Segunda geração é só o tempo. E durante a história foram surgindo igrejas de outras gerações. Eu nem sei fazer a conta. Precisa alguém aí que é bom em matemática pensar, nós somos uma igreja de qual geração? Sei lá, centésima, nem sei que número que fala. Nós somos uma igreja, muitos anos depois.
E Deus, durante a história, tem falado com igrejas em lugares diferentes do mundo, e chamado igrejas, e desafiado essas igrejas a separar pessoas, enviar pessoas, apoiar pessoas para a obra missionária que Ele tem em mente. Exatamente como aconteceu em Antioquia. Não precisa ser alguma coisa sensacional ou espetacular. Precisa ser pessoas, discípulos, chamados de cristãos, que se reúnem para adorar a Deus, com a intenção de adorá-lo, com o ouvido aberto, com o coração aberto, que vão receber essas palavras de direções do Senhor e vão cooperar com a grande obra que Deus está realizando no mundo. Quais será que são as tarefas, quais será que são as agendas que estão reservadas para nós? Então, isso nos ajuda a pensar, não do ponto de vista de novo, de estereótipo, pensando, na nossa igreja não tem isso, na nossa igreja falta tal coisa. Irmãos, a nossa igreja é como ela é, e nós estamos abertos a ser como Deus quiser que a gente seja. Deus faça o que Ele quiser fazer, mas nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, desejando ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer hoje. Queremos ouvir o Espírito. O Espírito tem toda a liberdade para falar o que Ele quiser. E naquela igreja, com essa atitude, disse o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que é o sujeito da missão. Não é a liderança, não é a gente ter uma ideia mirabolante. É o Espírito Santo que é decisivo na missão. E o Espírito Santo que foi decisivo na missão, na igreja de Antioquia, é o Espírito que é decisivo na nossa história como igreja hoje. A missão pertence ao Espírito Santo, antes de pertencer à igreja. O Espírito Santo diz, separa fulano e fulano para a obra que eu tenho preparado para eles. E o Espírito Santo diz, separai-me, separe para mim, dedica fulano e beltrano para a obra que eu tenho preparado para eles. Portanto, Ele é o Senhor da missão. E nós queremos saber quais são as obras, qual é a agenda que o Espírito Santo tem para a nossa igreja. A igreja não pode inventar a missão. Ela apenas pode discernir aquilo que o Espírito diz e quer fazer. A escuta ao Espírito vem antes da agenda. A palavra do Espírito vem antes do plano. A intercessão, a oração, antes da mobilização. E aqui, nós precisamos ouvir isso aqui com atenção. O valor, a importância da oração, do jejum, esse desejo de ouvir a Deus. Nós falamos muito pouco de jejum, mas jejum é importante, uma disciplina espiritual importante, que tem a ideia do autoesvaziamento para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Então, a missão não começa quando a igreja se sente capaz, mas quando o Espírito a chama e a igreja se torna disponível. Entende isso, gente? A gente fica pensando assim, mas como que vai acontecer? Como que vai dar certo? O que nós vamos fazer? Quando o Espírito nos chama, Ele nos capacita para a obra missionária. Então a igreja precisa se aquietar. A igreja precisa se aquietar para ouvir a Deus. Muita agitação, muito ativismo, não quer dizer realmente escuta de Deus. Você precisa se aquietar. Cada um de nós precisa se aquietar. A igreja que não se aquieta para escutar a Deus, acaba chamando de missão apenas aquilo que a sua agenda consegue imaginar. E seria muito triste que a nossa missão fosse apenas uma extensão da nossa imaginação. Seria muito triste. Por mais criativo que nós sejamos, por mais ideias que nós tenhamos, seria muito triste que a missão ficasse limitada à nossa imaginação. Eu tenho certeza que os pensamentos de Deus são muito maiores, vão muito além, são muito mais profundos, são muito mais completos do que a melhor das nossas imaginações. Então, a igreja precisa se aquietar para ouvir qual é o chamado de Deus. E eu acho muito legal a
como Lucas descreve a ação do Espírito Santo aqui. Eu lembro sempre do Evangelho de João, que o Espírito Santo é o nosso consolador. Que imagem mais confortável, não é isso? Que palavras mais doces de serem ouvidas. O Espírito Santo é o nosso consolador. Mas Lucas está mostrando que o Espírito Santo, além de nos consolar nas nossas tribulações, nas nossas angústias, o Espírito Santo também é o desinstalador. Eu sei que você nunca tinha pensado isso. O Espírito Santo é o nosso consolador, mas o Espírito Santo também é um deslocador divino. Ele também desloca a igreja. O que é bom, não é maravilhoso? Já pensou? Você está nesse dia, nesse culto lá em Antioquia? Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu ia querer ver esse momento aí. É muito legal esse momento. Porque todo o restante do livro de Atos depende desse momento exato aqui. Tudo que está acontecendo depois é porque o Espírito Santo desloca, desinstala Barnabé e Saulo de Antioquia. E a igreja não resiste. A igreja não se opõe. Ela digere, ela assimila. Quando ela ouve essa ordem, o que essa igreja vai fazer? Ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai fazer, será que nós entendemos bem? O que Deus está querendo fazer? Quais são as implicações? Nós vamos enviar alguém, o que significa enviar alguém? Qual a nossa responsabilidade nesse envio? Quais os custos? Quais as responsabilidades que nós temos ao enviar uma pessoa? A igreja vai orar e vai jejuar. Então o Espírito Santo, ele é sim o nosso consolador, ele nos conforta nas nossas lutas, o ministério do Espírito Santo é amplo, mas aqui o Espírito Santo está agindo como alguém que coloca a igreja em ação, em movimento, que desloca a igreja em direção ao outro. Como aconteceu conosco. A maioria de nós nem sabia o nome do bairro que a Rede estava situado. Agora você já sabe que existe Concórdia. E você já sabe muitas características desse bairro. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a falar para a gente, olha para o lado aqui. Olha quem mora aqui perto. Olha o que essa comunidade está precisando. Começou a nos chamar a atenção. Então o Espírito Santo, ele nos faz com que os nossos olhos mudem de direção, que a gente perceba coisas novas. E nós começamos a perceber o campo. Parecido com o que Jesus fez, né? Levanta os vossos olhos, levantar os vossos olhos. Os campos já estão prontos para a seara. Vamos rogar ao Senhor que envie mais trabalhadores para a seara. Então o Espírito Santo, ele faz a gente abrir os olhos, enxergar a realidade de uma maneira nova. E aí o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo. O Espírito Santo chamou pessoas que já estavam servindo na igreja local. Preste bastante atenção nisso. O Espírito Santo chamou pessoas que já estavam servindo, colocando seus dons a serviço da comunidade, trabalhando em equipe. Aqui nós temos pelo menos 3 critérios importantes antes de impor a mão em qualquer novo líder. Líderes que estão servindo na igreja local. Líderes que colocam seus dons em ação. Líderes que trabalham em equipe. Barnabé e Saulo eram preciosos, eram amados por aquela comunidade. Aquela comunidade não estava querendo se livrar de Barnabé e Saulo, não. Imagina Barnabé e Saulo, depois de um ano de trabalho bem sucedido, a igreja crescendo, a igreja se fortalecendo. Eles não eram descartáveis. Eles eram amados por aquela igreja, mas eles não eram posse da igreja. Os dons que Deus nos deu não são apenas para a nossa autopreservação como comunidade. Os dons que Ele nos deu são dons dados para desenvolvermos a missão. A igreja não amadurece apenas quando reúne mais pessoas, mas a igreja amadurece, ela cresce, ela tem novas experiências espirituais, quando aprende a colocar as pessoas que recebeu
a serviço da missão de Deus. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade, essa escuta ao Espírito, para discernir quem são as pessoas que já estão servindo e usando seus dons no âmbito da igreja local, para enviá-las quando o Senhor indicar, para onde o Senhor indicar, como o Senhor indicar. Isso nos leva então a um terceiro movimento, a um terceiro e último movimento, que é a igreja que sai em missão. O texto diz que o Espírito Santo diz: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo tem uma obra em mente, tem uma ação em mente, tem uma agenda para ser realizada, e ele está chamando o Barnabé e o Saulo. Talvez o Barnabé e o Saulo também, nos seus momentos pessoais de oração, na sua subjetividade, já estivessem pensando assim: eu acho que tem outros lugares que a gente precisa alcançar. De fato, o Barnabé e o Saulo, eles viajam primeiro para Chipre, que é a terra do Barnabé. Numa das outras ocasiões, eles vão para a região de Tarsis, onde Paulo morava. Eles passam na área onde Paulo havia morado. Então eles talvez estivessem pensando consigo mesmo: poxa, a gente podia ir falar com outras pessoas, nós devíamos levar o evangelho para outras regiões, como está acontecendo aqui. Talvez Deus estivesse falando com eles, mas naquele dia Deus falou no culto e falou com a igreja toda, que havia uma obra, que havia uma agenda, que havia uma tarefa, que Deus tinha pautas em mente, que Deus tinha espaços que deveriam ser alcançados, pessoas que deveriam ser alcançadas. Então a obra missionária, ela nasce do chamado de Deus. A missão não começa quando inventamos um trabalho para Deus, ou nos sentimos capazes, mas começa quando discernimos o trabalho que Deus já começou no meio de nós. A obra já estava em andamento, já estava em formação, antes da igreja reconhecê-la. E irmãos, vejam que interessante. O chamado é pessoal, vem de Deus, Barnabé e Saulo. Mas a separação e o envio são coletivos, são comunitários, são tarefa da igreja. O Espírito Santo deseja realizar essa tarefa, essa obra, junto, em parceria. Nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, ninguém é auto-chamado. Ninguém pode se declarar auto-chamado. A igreja precisa reconhecer, através daqueles critérios, serviço humilde, frutos aparecendo, o caráter da pessoa, aquilo que está acontecendo na vida. A igreja precisa reconhecer esses dons. Então, antes de impor as mãos, nós precisamos verificar, segundo critérios objetivos, quem vai ser enviado. Isso é a responsabilidade da igreja. Isso envolve comprometimento, engajamento da igreja no cuidado daqueles que são enviados. O caminho sábio é identificar onde há portas abertas. Pequenos grupos que estão funcionando de maneira acolhedora, serviço frutífero na concórdia, membros com testemunho no ambiente de trabalho, famílias sendo alcançadas, ministério com vocação externa. Onde está florescendo a graça de Deus? Isso foi o que o Barnabé percebeu em Antioquia. Ele viu em Antioquia que a graça estava borbulhando ali naquela cidade. Chamou mais gente para ajudar. E é isso que nós vamos perceber. Onde estão os ministérios que estão se desenvolvendo, os dons, o caráter de humildade, de serviço, a disposição de contribuir. Essa igreja, por fim, jejuou, orou, impôs as mãos e enviou Barnabé e Saulo. Embora seja a partir da designação pessoal, separa Barnabé e Saulo, ela nunca é solitária. O chamado é de Deus, mas a igreja participa com oração, com jejum, imposição de mãos e envio. Então, se alguém chegasse entre nós e dissesse assim: Deus está me chamando para alguma coisa, o que a gente deveria fazer? Vamos orar, vamos jejuar. A gente jejua tão pouco, mas nesse caso é tão sério que nós temos que jejuar. Vamos jejuar e discernir se é isso mesmo. E se for, nós vamos impor a mão. A gente
a gente faz algumas coisas mecanicamente, aqui, negócio de impor as mãos, a gente não pensa no que significa. Sabe o que significa impor as mãos? Significa reconhecimento, mas significa também comprometimento. Significa que eu reconheço que a graça de Deus está atuando naquela pessoa, mas significa que eu me comprometo a ser o suporte daquela pessoa. E se nós vamos caminhar como uma igreja que cresce nessa agenda missionária, nessa agenda de serviço, vai chegar o momento em que você fala assim, talvez eu não posso ir lá na Concórdia, eu não dou conta de ir na Concórdia, ou não, qualquer um dos nossos outros projetos, mas eu estou comprometido em oração, eu estou comprometido em sustento, eu estou comprometido em participar do que a igreja está fazendo. Gente, é para a gente ser muito mais do que um assistente, é muito mais do que um observador do que acontece. Eu vou domingo lá para receber uma palavra de inspiração. É muito mais do que isso. Deus está chamando para um estágio novo como discípulos comprometidos, discípulos engajados com a obra que Deus está realizando no mundo. E que Ele vai nos dando o privilégio de participar, vai nos ajudando a perceber aonde Ele está agindo e como Ele deseja agir, com quem que Ele deseja agir. Então, nós nos envolvemos com a obra missionária de diversas maneiras. Nos envolvemos indo, nos dispondo, indo, mas nos envolvemos também orando, apoiando, contribuindo. E nós deveríamos começar a pensar nas obras da igreja, nas parcerias, nos projetos que a igreja desenvolve, não apenas como algo que, dos irmãos tal, a obra lá, a obra qualquer um dos projetos que a gente está desenvolvendo na Concórdia, isso é da ação diaconal. Não tem nada a ver com isso. Tem sim. Você é parte dessa comunidade, você é parte desse corpo. E a gente ora por essas pessoas, impõe as mãos sobre elas. Ou seja, quer dizer que a igreja cuida para enviar melhor, e depois que enviar, não deixar sem cuidado. E por isso existe o Conselho Missional da igreja. O Conselho Missional nos chama à oração, mas o Conselho Missional também são irmãos da comunidade, que se dispõem a cuidar dos nossos missionários, a cuidar em nome da igreja, dos obreiros dessa igreja, de cada um dos parceiros, de cada um dos projetos. Não é apenas dar um dinheiro e se desconectar daquilo. É investir, mas é acompanhar em oração, acompanhar em cuidado. Então, o Espírito fala em comunidade. Aqui é uma fala do Espírito que não é subjetiva, não é interior, é uma fala comunitária. Ele fala em comunidade, confirma por meio de frutos, conduz por discernimento, oração e jejum, e envia com responsabilidade. Missão sem comunhão, sem conexão, vira uma aventura solitária. É um aventureiro. Por outro lado, comunidade sem missão vira um clube confortável. E ser comunidade sem missão é uma aberração. Uma comunidade cristã, uma igreja cristã, que é só um clube de convivência, que não sai para a missão, é uma aberração, é uma monstruosidade, é uma distorção, não é o que Deus deseja. Por isso a Rede precisa crescer na ação missionária. Uma ação missionária que seja descentralizada, mas sempre acompanhada. Várias frentes, muita coisa acontecendo, grupos se articulando de maneiras diferentes, muita coisa acontecendo, mas de maneira integrada com a comunidade. Casas, pequenos grupos, ministérios, grupos de afinidade, ações diaconais, devem atuar com liberdade, mas também com cuidado, oração, acompanhamento e prestação de contas. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: nós iniciamos considerando 2 modelos de igreja, Jerusalém e Antioquia, não foi isso? Começamos pensando nesses 2 modelos. Agora, precisamos pensar numa terceira igreja. Sabe qual igreja que é? A Igreja Batista da Redenção. Nós vamos considerar a Rede à luz de tudo que nós ouvimos. A Rede não deve escolher entre Jerusalém e Antioquia. Ela precisa aprender das duas. De Jerusalém, nós vamos
aprender a guardar a palavra, a oração, a comunhão, o cuidado uns com os outros e a coragem pública. Coragem pública porque ela deu testemunho e foi severamente perseguida. De Antioquia, nós precisamos aprender a escutar o Espírito, reconhecer a diversidade de dons, enviar com responsabilidade e ter a coragem de atravessar fronteiras. E da nossa história, da história da Rede, da nossa identidade, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a aprofundar a nossa vocação urbana, porque essa igreja aqui, ela foi plantada em 1983, na extensão da cidade. Havia surgido um bairro novo, havia sido construído um túnel, em cima do qual nós estamos. Um túnel que iniciou a Avenida Cristiano Machado. E quando essa avenida foi construída, foi inaugurado um bairro chamado Cidade Nova. E uns irmãos visionários daquela época falaram assim: vamos plantar uma igreja na Cidade Nova. Foi assim. Vamos começar um café para relacionar com os vizinhos. E foi a partir dessa visão, dessa ideia, dessa consciência de igreja urbana, que a Rede nasceu. E nós não podemos perder de vista nunca essa nossa conexão com a cidade. Então, precisamos aprofundar a nossa vocação urbana, a nossa vocação bíblica, a Bíblia que a gente tanto ama, e a vocação missionária que Deus já plantou entre nós, mas agora com mais intencionalidade. A Rede deve unir palavra, mesa, presença e voz. Todas essas são marcas fundacionais da Rede. A Rede começou focada na palavra, na mesa. Ela começou com um coffee bar, fazia café, servia bolo, fazia lanche para conviver com as pessoas. Esse negócio da mesa sempre teve na Rede. Presença na comunidade e voz. Nós somos da palavra para permanecermos como igreja bíblica, formativa, com a nossa escola de Cristo, com os nossos movimentos todos de ensino, fiel ao Evangelho. Nós somos de mesa porque nós queremos cultivar hospitalidade, queremos cultivar vínculos, acolhimento, relacionamento uns com os outros e evangelização relacional. Precisamos de presença para servir concretamente o bairro da Concórdia e a cidade de Belo Horizonte, nos contextos cotidianos onde os seus membros estiverem. Precisamos ter uma voz clara para anunciar de maneira nítida, com humildade e sabedoria, a graça de Cristo, como foi relatado aqui hoje, que foi feito no encerramento de um dos nossos projetos aqui da Concórdia. Não estamos saindo para inventar uma obra. Estamos saindo para abraçar a obra que o Espírito Santo já começou, antes mesmo de nós percebermos. O Senhor nos dê ouvidos para escutar, mesas abertas para acolher, presença humilde para servir e voz sábia para testemunhar. Vamos orar? Queria convidar você a ficar de pé, a banda para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua missão nasce no teu coração antes de nascer nos nossos planos. Nós te agradecemos porque, assim como o Senhor fez em Antioquia, o Senhor continua formando comunidades que o adoram, que o escutam, que querem discernir a tua direção e que querem sair sob o seu comando. Hoje nós colocamos a Rede diante de ti. Não queremos apenas fazer mais coisas. Queremos ouvir melhor a tua voz. Não queremos inventar uma obra para ti. Queremos discernir e abraçar a obra que o teu Espírito já começou,
antes mesmo de nós percebermos. Ensina-nos a adorar primeiro ao Senhor, antes de ministrarmos às pessoas. Dá-nos uma vida mais profunda de oração, de escuta, de atenção à Tua palavra e de dependência. Livra-nos da missão que nasce da culpa, da pressa, da ansiedade ou do desejo de relevância. Forme em nós uma missão que nasce da Tua presença e é sustentada pela Tua graça. Ajuda-nos a reconhecer os dons que o Senhor já colocou em nosso meio e que os nossos dons não sirvam apenas para manter a igreja funcionando, mas para tornar Jesus visível e audível onde o Senhor nos colocou. Dá-nos palavra para permanecermos fiéis ao Evangelho. Dá-nos mesas abertas para acolhermos com amor e hospitalidade. Dá-nos presença humilde para servirmos o bairro da Concórdia, a cidade de Belo Horizonte e os contextos onde vivemos no dia a dia. Dá-nos voz sábia para anunciarmos com clareza, ternura e coragem a graça de Cristo. Cuida também dos que estão cansados aqui, cansados e sobrecarregados. Restaura quem precisa ser restaurado, quem precisa ser renovado. Consola quem precisa ser consolado. Fortalece quem precisa voltar a servir com alegria. Faz da Rede uma comunidade que guarda a palavra, a oração, a comunhão, o cuidado, a coragem pública e que aprende a escutar o Espírito, reconhecer dons, enviar com responsabilidade e atravessar fronteiras. Que a esperança que recebemos de Cristo não fica guardada entre nós, que ela se espalhe pelas casas, pelas mesas, pelos ambientes de trabalho, pelos pequenos grupos, pelas amizades, pelas ruas da Concórdia e pela nossa cidade. Envia-nos, Senhor, com mãos que servem e voz que testemunha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.